O Scratch é uma linguagem de programação desenvolvida pelo MIT em parceria com outras empresas. E ela é uma linguagem de programação com foco no aprendizado. Por isso ela foi feita utilizando blocos. Então, para programar usando o Scratch, nós utilizamos blocos visuais ao invés de linhas de comando. O primeiro passo para começar a utilizar o Scratch é entrar no site do Scratch, em scratch.meet.edu, e fazer o download do programa. O programa é gratuito, é de código-fonte aberto e tem para várias plataformas. Se você entrar no site e estiver em inglês, aqui no canto superior direito é possível mudar o idioma. Existe aqui uma tradução para português do Brasil, português de Portugal e português do Brasil também. O Scratch ele não só é uma linguagem de programação, como também existe uma comunidade em torno da ferramenta. Então, nós temos aqui alguns projetos que as pessoas desenvolveram e disponibilizaram dentro da comunidade do Scratch. Para ter acesso a essa comunidade e publicar e fazer o download dessas aplicações, é necessário criar uma conta através deste link, criar uma nova conta. Mas não é necessário criar uma conta para fazer o download do Scratch. Você pode fazer o download do Scratch diretamente através desse link, sem precisar se cadastrar. Você vai se cadastrar só se você quiser publicar o material que você desenvolver no site do Scratch. E aqui na página de download você pode escolher a versão mais apropriada para o seu sistema operacional. Existe uma versão para Mac, para OS X, para Windows e para Linux. Você escolhe a mais apropriada para o seu sistema operacional, faz o download, o arquivo não é muito grande, e você instala e pode começar a usar o Scratch. Quando você terminar de fazer o download e executar o programa pela primeira vez, essa é a tela que será apresentada para você. Você verá logo na primeira tela esse gato amarelo, ele é o mascote do Scratch, é o ícone do Scratch. E aqui a tela do programa ela é dividida em algumas partes. Então nós temos aqui na parte superior o menu, com as opções que nós temos em qualquer outro programa, como arquivo, editar, ajuda. Aqui no nosso lado direito nós temos o que nós chamamos de palco, que é onde nós trabalharemos com a parte visual do nosso programa. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Nós temos aqui na parte inferior direita os objetos que estão envolvidos na animação que nós estamos criando. Nós podemos incluir objetos aqui que serão utilizados na criação do nosso programa. Aqui na parte central nós temos os comandos, os trajes e os sons do objeto que está selecionado. Neste caso, o objeto que está selecionado é o mascote do Scratch, só existe ele aqui no nosso programa. E o nome desse objeto para o nosso programa é objeto 1. Então aqui nessa parte central ficam os comandos do nosso objeto. E aqui no lado esquerdo nós temos os blocos de comando. Esses comandos podem ser de movimento, aparência, som, caneta, controle, sensores, operadores e variáveis. Nós vamos ver com mais detalhes para que serve cada um dos comandos dentro dessas categorias. Para programar esse nosso personagem, que é o mascote do Scratch, basta arrastar os blocos de comandos que nós queremos executar para a área de comandos do nosso personagem. Por exemplo, se eu quiser incluir um comando para fazer com que o nosso mascote ande 10 passos, basta eu arrastar este bloco para a área de comandos do Scratch. A partir desse momento, quando eu der 2 cliques nesse bloco, perceba que o nosso mascote andou um pouquinho para frente. Ele andou esses 10 passos. Dando 2 cliques novamente, ele move mais 10 passos e assim por diante. É possível também arrastar os nossos objetos pela tela. Então eu vou trazer ele aqui para o começo da tela e vou mudar. Ao invés de ele dar 10 passos, eu quero que ele dê 40 passos quando eu der 2 cliques neste bloco. Dando 2 cliques neste bloco, perceba que ele se move uma distância bem maior do que antes. Então, o básico, o conceito fundamental da programação no Scratch é essa. Você arrasta os blocos que você quer deste painel para este painel. Então, estes são os comandos do nosso mascote do Scratch. Tá ok? Perceba que existe uma linha azul aqui no nosso ícone. Essa linha azul ela define a direção em que se movimentará o nosso mascote, o nosso personagem. Vamos chamar de personagem.
Então, quando ele mover 40 passos, ele vai se mover na direção em que está apontando esta linha azul. Percebam que eu posso arrastar essa linha azul se eu apontar para cá e der 2 cliques aqui no bloco. Eu movo 40 passos, ele vai mover os 40 passos na direção da linha azul. Se eu quiser, vou fazer com que ele volte a apontar para frente, ou eu arrasto, ou eu posso dar 2 cliques no objeto e ele passa a apontar para frente. Esse apontar para frente tem um valor, essa direção para onde está apontando essa linha azul. Essa direção aqui para nós é 90, no caso 90 graus. Percebam, conforme nós mudamos essa orientação, muda o valor ali da direção do nosso objeto. Tá certo? Nós vamos trabalhar com isso mais para frente. E além da direção, nós temos aqui as coordenadas x e y. Essas coordenadas x e y, elas são em relação ao palco. Dentro do palco tem as coordenadas x e y, onde o centro é a coordenada x igual a 0 e y igual a 0. Percebam que conforme eu passo o mouse aqui dentro do painel, nesta área aparecem as coordenadas x e y do mouse. Percebam, conforme eu vou mudando, vai mudando ali a coordenada. E vocês vão perceber que a coordenada x0 e y0 está exatamente aqui no centro. Tá? Está bem aqui no centro. E essa é a mesma coordenada que vai ser usada pelo nosso objeto. Tá certo? Então, essa coordenada nós também vamos usar bastante mais para frente. O importante é saber como é que funciona. Então, o x igual a 0 está aqui no meio. Conforme o nosso objeto vai andando para a direita, o valor de x vai aumentando. Se ele vai para a esquerda, o valor de x diminui. A mesma coisa em relação ao eixo y, né? Mas aqui no centro é o y igual a 0. Para cima, o valor de y aumenta, para baixo, o valor de y diminui. Ainda em relação à direção do movimento do mascote, do nosso personagem, percebam que conforme ele gira, aqui ele está girando em torno do seu próprio centro. Existem esses 3 botões aqui ao lado do nosso mascote que definem como que vai ser esse giro, como será esse movimento. Esse primeiro botão, que é o que está habilitado, perceba que ele está um pouco azul, um azul bem fraco, os outros estão cinza. Significa que ele vai girar sempre apontando, sempre a parte da frente da imagem está apontando para a direção para onde essa linha azul está apontando. Se eu clicar nesse segundo botão, eu digo que esse personagem ele vai virar somente para a esquerda e para a direita. Não importa qual direção que está apontando a linha azul, perceba que ele só fica ou para a direita ou para a esquerda. Nada além disso. Ele não aponta nem para cima nem para baixo, só para a direita e para a esquerda. E a mesma coisa acontece que se eu clicar no terceiro botão, significa que ele não pode girar. Não pode girar significa que independente da direção onde esteja apontando essa linha azul, o nosso personagem não vai mudar de direção, a imagem. Apesar de que a direção do personagem vai mudar, a direção da imagem não muda. Então perceba que dessa forma, se eu coloco a direção aqui meio para baixo, meio para trás, e mandar mover os 40 passos, ele vai mover na direção da linha azul, mas ele não gira. Bom, os outros botões que existem aqui na tela, nós temos esses 4 botões aqui na parte superior direita. O primeiro botão, que é o carimbo, serve para duplicar, o segundo para apagar, esse terceiro para aumentar o tamanho do objeto e o último botão para diminuir o tamanho do objeto. Então, se eu quiser que o nosso personagem fique menor na tela, eu clico uma vez nesse botão e clico sobre o objeto que eu quero diminuir, ele vai diminuindo de tamanho. O botão aumentar o tamanho, ele vai funcionar da mesma forma, só que ele vai aumentar o tamanho do objeto. O botão duplicar, ele serve para, óbvio, duplicar o objeto. Então eu clico no botão duplicar, clico sobre o objeto que eu quero duplicar e ele cria um outro personagem. Perceba que aqui embaixo apareceu o objeto 2 e aqui no nosso palco agora eu tenho 2 objetos idênticos. Então, objeto 1 e objeto 2. Aqui o que está selecionado é o objeto 1. Se eu clicar em objeto 2, perceba que ele faz uma animação e aqui são os comandos do objeto 2. Dessa forma, o objeto 2 ele tem esse bloco de comandos que é para se mover 40 passos e o objeto 1 também para mover 40 passos. Só que o objeto 2 eu quero que ele mova 40 passos no sentido contrário ao sentido apontado
pela linha azul, então eu coloco menos 40 passos. Percebam que no objeto 2, se eu der 2 cliques aqui, ele anda para trás, e no objeto 1, se eu der 2 cliques aqui, ele anda para frente. Tá certo? E o botão apagar funciona da mesma forma dos outros. Eu clico sobre o botão apagar e clico sobre o objeto que eu quero apagar. Eu tanto posso apagar comandos, como eu também posso apagar os objetos que estão aqui na tela. Por exemplo, eu quero apagar, ou eu clico aqui no objeto e ele some, ou eu também posso clicar aqui na área onde ficam os objetos que eu estou utilizando na minha cena. E para finalizar a apresentação da interface do programa do Scratch, temos aqui no canto superior direito esses 3 botões. O primeiro deles, ele deixa o palco menor, dando mais espaço para a área de comandos. O segundo, ele faz o contrário, ele deixa o palco maior para que a gente tenha mais espaço para trabalhar no palco e deixa a área de comandos menor. E o terceiro, ele coloca o nosso programa em modo de apresentação. Então, suponhamos que você terminou de desenvolver o seu programa usando o Scratch, você quer ver ele em tela cheia. Você clica aqui e ele vai ficar em tela cheia para você executar o seu programa. Para voltar para a tela normal, ou você clica nessa flechinha, ou você aperta a tecla ESC.